ficou expressa o maior amor, a expressão maior do amor de Deus por nós, na cruz do Calvário. Nessa noite vamos estar lendo e refletindo a palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo 53. É o capítulo que nós estamos estudando nessa semana, que estamos meditando nele na nossa campanha. Isaías 53. Nós vamos estar lendo do 1 ao 12. Todo mundo encontrou? Diz assim a palavra de Deus: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e que como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dor algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou com ele, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Deixe a sua Bíblia aberta e vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo. Que nessa noite o Senhor possa revelar aquilo que está por trás da palavra, aquilo que teu Espírito Santo pode revelar aos nossos corações. Nós abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração, para que o Senhor faça a obra que o Senhor preparou para essa noite. E queremos repreender toda e qualquer intenção do inimigo contra essa palavra, no nome de Jesus. Que a obra do Senhor seja completa, no poder do nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós acabamos de cantar um cântico que diz que nós podemos descansar no amor do Senhor. E nessa noite nós vamos falar sobre
esse amor, a expressão maior do amor de Deus, que foi o Calvário, que foi a cruz do Calvário. 700 anos antes de Cristo, Deus deu uma profecia para Isaías, onde ele retratou de maneira minuciosa, em detalhes, aquilo que iria acontecer no Calvário, aquilo que iria acontecer na cruz. E Deus ali provou o seu amor quando entregou seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Ali Deus estava demonstrando o quanto Ele te ama, o quanto que Ele nos ama, pois Ele não poupou nem seu único Filho para que nós estivéssemos aqui. Aleluia. Amém? Glórias a Deus por isso. E Jesus não veio forçado, Ele se entregou. Ele veio voluntariamente. Ele foi à cruz voluntariamente, por amor a nós, por amor às pessoas. Amém? E na cruz, ali naquele sacrifício, ficou evidente dois atributos de Deus: a justiça e o amor. Ali ficou estampado na cruz a justiça de Deus e o amor de Deus. A justiça porque Deus é tão justo que Ele não passa por cima do pecado. Ele não pode passar a mão na cabeça do pecado. Deus tinha que destruir o pecado, porque o pecado é maligno, porque o pecado destrói, porque o pecado leva à morte. E Deus ali na cruz, Ele teve que satisfazer a sua justiça, levando Jesus à cruz, para destruir na cruz o pecado. Jesus poderia ter vindo aqui só perdoar os pecados. Deus poderia ter enviado Ele e dizer: ó, perdoa o pecado daquele povo. Mas não, Deus é justo. Deus não combina com o pecado. Deus não anda junto com o pecado. Deus e o pecado são separados. E Deus ali, para destruir o pecado, teria que ter sangue inocente derramado. Porque Deus não podia negar a si mesmo. Deus havia instituído a lei que o pecado só seria perdoado com um derramamento de sangue inocente. Não havia outra maneira. Se tivesse outra maneira do pecado ser perdoado, sem que Jesus precisasse ir à cruz, Deus teria feito. Mas não tinha outra maneira de Deus nos salvar. Não tinha. Para que a justiça fosse feita, para que a justiça fosse cumprida, era necessário que houvesse derramamento de sangue inocente. E nenhum de nós poderia pagar o nosso pecado. Que mesmo que nós fôssemos mortos por causa dos nossos pecados, nós somos pecadores. A nossa natureza é pecadora. E ela não iria pagar os nossos pecados. Era impossível que nós nos salvássemos por nós mesmos. Nós já estávamos destinados ao inferno, à condenação eterna, por causa do nosso pecado. Mas Jesus pagou o preço. Aleluia! Jesus pagou o preço que era para você pagar. Jesus pagou o preço que era para mim pagar. Era um alto preço que eu nunca conseguiria pagar, mas Jesus pagou por nós.
e a justiça foi satisfeita, e nós podemos ser salvos. Mas ali na cruz também foi demonstrado o maior amor de Deus, que é entregar um filho para morrer no lugar de um pecador. O seu único filho, Deus entregou para pagar os nossos pecados, para que o amor de Deus fosse demonstrado a nós. Todos estavam de costas para Deus, não havia um justo sequer, todos haviam virado as costas para Deus, mas Deus não tomou em conta o nosso pecado, Ele veio ao nosso encontro. Ele não aguardou que nós fôssemos até Ele, Ele veio até nós. Jesus veio até nós para nos salvar. Esse é o grande amor de Deus demonstrado naquela cruz. E através daquele sangue, mesmo hoje, 2000 anos depois, pessoas estão sendo salvas. Glória a Deus. Pessoas estão sendo curadas. Aleluia. Pessoas estão sendo libertas. Porque o sangue de Jesus tem poder. Amém. O sangue de Jesus não perdeu o seu poder. Amém. Aquele sangue imaculado, aquele sangue inocente, ainda cura, ainda salva. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, aí nós temos uma pergunta então. Quem levou Jesus à cruz? Quem foi que levou Jesus? Será que foram os sacerdotes que, junto com as autoridades romanas, conseguiram testemunhas falsas que levassem Jesus até a condenação? Será que foi o Sinédrio, que era a maior autoridade judaica, que o acusou de blasfêmia e de conspiração? Ou será que foi Pilatos, que numa atitude covarde ele lavou as mãos e deixou que o povo levasse Jesus? Ou será que foi Judas, que com 30 moedas entregou Jesus? Ou será que foi Pedro, que o negou 3 vezes? Ou ainda será que foram os soldados romanos que o amarrou e o levou à força à cruz e o crucificou? Não, irmãos. Esse texto nos diz que o que levou Jesus à cruz foi os nossos pecados. No versículo 5, nós lemos aqui: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foram os nossos pecados, fomos nós que o levamos à cruz. Foram os nossos pecados. O versículo 8, a parte B, diz: porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Foi por causa da transgressão do meu povo. Versículo 12. No finalzinho do versículo 12, diz assim: levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então foram os nossos pecados, foram os pecados que levaram Jesus à cruz. Não foram os soldados, não foi Judas, não foi Pedro, não foram as autoridades romanas. Foram os nossos pecados que fez que Jesus morresse naquela cruz. Foi por causa do meu pecado, foi por causa do teu pecado. Quem foi que levou Jesus à cruz? Também diz a palavra que o Pai o levou à cruz. Versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Pai fez com que ele fosse a cruz. Versículo 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então aqui nós vemos que mais uma vez está dizendo: o Pai, agradou ao Pai levá-lo à cruz. Versículo 12. Não, desculpa. É o versículo 10. Isso para satisfazer a sua justiça. Então, o Pai teve que levar Jesus à cruz, para que a sua justiça fosse cumprida, para que fosse satisfeita a sua justiça. Quem foi que levou Jesus à cruz? A Bíblia também diz que Jesus foi voluntariamente. Versículo 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Ele tomou sobre si as nossas dores. Jesus não foi à força, Ele não foi obrigado a ir. Deus não obrigou Jesus a ir à cruz. Jesus tomou sobre Ele as nossas enfermidades, tomou os nossos pecados. Jesus foi por sua livre e espontânea vontade à cruz, por amor a nós, por amor a cada um de nós. Jesus se entregou. A Bíblia diz que Ele entregou sua alma como uma oferta. Sua alma foi a oferta pelos pecados, para que nós pudéssemos estar aqui. Agora, que tipo de sofrimento Jesus passou? Jesus passou pelo sofrimento moral e espiritual. Versículo 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus não foi só desprezado, Ele era o mais rejeitado de todos os homens. O mais rejeitado. Jesus sofreu rejeição. E essa rejeição foi de quem? Primeiro, do seu povo. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, e o seu não os recebeu. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Eles não o reconheceram como o Messias que Deus lhe enviava. Ele foi rejeitado pelos religiosos que o chamaram de fanático, blasfemo. Ele foi rejeitado pela multidão, a mesma multidão que o aplaudiu, que disseram: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Agora estava gritando: crucifica, crucifica. Ele foi rejeitado pela multidão. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas, que o chamavam de endemoniado. Ele foi rejeitado pelo Sinédrio, que ajustaram testemunhas falsas para o condenar. Ele foi rejeitado pelos apóstolos. Ele foi vendido por Judas. Ele foi negado por Pedro. E os seus discípulos fugiram na hora que ele mais precisava. E ele foi rejeitado pelo Pai, por causa do pecado de toda a humanidade que agora estava sobre ele. Deus teve que virar as costas para o seu filho, por causa do nosso pecado. E Jesus na cruz, ele bradou: Pai, por que me desamparaste? Naquele momento Jesus estava sofrendo tudo sozinho, estava padecendo por tudo sozinho, todos o haviam abandonado. Mas mesmo assim, mesmo ele sendo Deus, ele não desceu da
Porque Ele te ama. Aleluia. Porque Ele te ama, para que você fosse salvo, Aleluia. para que nós estivéssemos aqui, para que nós tivéssemos um destino com Ele eternamente. Ele não desceu da cruz. Ele padeceu por tudo, por minha causa e por tua causa. Aleluia. Jesus sofreu um sofrimento físico também. Ele foi desfigurado. O versículo 2 diz assim: pois foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus agora estava desfigurado. Ele era como uma pessoa que as pessoas desviavam o rosto, porque ele não estava mais com aparência humana, de tanto apanhar, de tanto que ele sofreu. Ele agora estava desfigurado. Ele não tinha aparência nenhuma que agradasse. O sofrimento dos nossos pecados havia caído sobre ele. A ira de Deus agora estava sobre ele. Ele estava sofrendo tudo aquilo que era para que nós sofrêssemos. O pecado de toda a humanidade agora estava sobre ele. Versículo 5 diz que ele foi moído, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O versículo 10 fala que Deus, o Pai, agradou o enfermado. Ele foi acorrentado, ele apanhou uma noite inteira, ele teve uma cruz, uma coroa de espinho colocada sobre sua cabeça. Diz a palavra que eles batiam com o caniço, uma vara em cima, aonde estava a coroa de espinhos. Ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele levou chicotadas. E a Bíblia diz que os chicotes haviam pontas de ferro na ponta dele, ponta de ossos, pedaços de ossos. E quando batia, arrancava um pedaço de carne. Ele sofreu tudo isso calado. Um depoimento de um cirurgião que andou estudando essa passagem. Ele disse que ali houve 5 tipos de ferimentos. O primeiro foi contusão, que é como acontece quando a gente está jogando futebol, toma uma pancada. Ali está falando das bofetadas que ele levou. Esse foi um tipo de ferimento que ele teve. Os soldados muitas vezes cobriam seu rosto, davam tapas no rosto dele e perguntavam: adivinha então quem foi que te bateu? O outro ferimento foi a laceração, que era um ferimento com um instrumento que rasga. Ali falando das suas chicotadas. O terceiro ferimento, penetração, que é ferimento com um instrumento pontiagudo. Ali falando certamente da coroa, onde as pontas cravaram o seu semblante na sua testa. Em quarto lugar, perfuração, que é ferimento com um instrumento que transpassa, que atravessa. E isso aconteceu nas suas mãos e nos seus pés. E em quinto lugar, incisão, ferimento com instrumento pontiagudo cortante, que foi a lança que feriu o seu lado. Jesus sofreu todo tipo de ferimento, porque ali estava todo tipo de pecado sobre ele. Ele estava pagando por todos os pecados.
Ele sofreu como ninguém. E como foi que ele reagiu? Versículo 7, vamos ler. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Não abriu a boca. E o final do versículo 12: levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus não abriu a boca, ele só intercedeu pelos seus transgressores. Jesus, em momento nenhum, ele blasfemou, ele reclamou, ele xingou, mas ele sofreu todo tipo de sofrimento por amor a nós. Esse é o grande amor de Deus que nos alcançou. Agora, qual foi a recompensa que ele teve? Será que Jesus foi um fracassado porque ele morreu naquela cruz? Será que ele foi só um espetáculo horroroso de morte, como tantos que havia nas arenas? Será que foi só isso? A Bíblia diz no versículo 10: todavia agradou ao Senhor moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aleluia, glória a Deus. O que a palavra está dizendo? Jesus venceu. Aleluia. Jesus cumpriu aquilo que era para ele cumprir. Quando ele disse está consumado, ele havia vencido o pecado. Aleluia. Ele havia vencido a morte que é o pior castigo pelo pecado. Jesus venceu naquela hora. Jesus não fracassou, Jesus venceu. Aleluia. E depois de 3 dias ele ressuscitou. Glória a Deus. E veio para sempre. Aleluia. Glória a Deus por isso. Versículo 12 diz assim: por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui no início diz assim: darei muitos como sua parte. Sabe qual foi a recompensa de Jesus? Você. Oh, glória. Graças a Deus. Deus te deu de presente para Jesus. Aleluia. Depois que Jesus venceu na cruz, Deus disse: agora, aí está a sua recompensa. Aqui está Poliana, Mateus e Letícia. Deus deu de presente para Jesus. Deus olhou para cada um de nós. E quando ele olha hoje e vê Paulinho hoje aqui, ele se alegra, porque diz: valeu a pena. Quando ele olha para a vida de cada um aqui, ele diz: valeu a pena, valeu o sacrifício, valeu todo o sofrimento, valeu, ele está aqui, ele está firme. Glória a Deus por isso. Hoje ele tem um lugar no céu. O inimigo perdeu, Satanás perdeu, Jesus venceu. Deus te ganhou e te deu de presente para Jesus. Glória a Deus por isso. Hebreus 12:2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Glória a Jesus. Não olhou para o sofrimento, porque ele estava olhando
com alegria para a recompensa. Jesus se alegrou. E Ele nos viu aqui naquele dia. Ele viu cada um de nós aqui e se alegrou, porque Ele disse: valeu a pena. Aleluia. Valeu o sacrifício, valeu o sofrimento, valeu esses momentos, valeu, porque está todo mundo ali e muitos ainda que virão. Vamos ficar de pé. Que grande amor é esse? Que grande amor é esse que não poupou nem seu único filho para que você estivesse aqui. Jesus destruiu o pecado naquela cruz. Aleluia. Agora cabe a nós nos mantermos em vida. Com seu sangue Ele nos lavou, nos limpou, pagou um alto preço para que seus pecados fossem perdoados. Mas Jesus não vai voltar de novo. Agora, se morrermos no pecado, nós estamos condenados. Porque Deus é justo. Deus é amor. Mas Deus é justiça. E a justiça de Deus vai cumprir. Então hoje nós estamos diante da justiça e do amor de Deus. Deus pagou um alto preço em Jesus para nos lavar, nos limpar, nos redimir. Agora cabe a nós manter as nossas vestes limpas. Porque se partirmos hoje, não sabemos quando vamos ser chamados. Mas se partirmos hoje do nosso pecado, a justiça de Deus vai ser cumprida. Mas a palavra de Deus diz que se eu me arrepender e pedir perdão, Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Então o que Deus nos convida nessa noite é olhar para a cruz. Ver ali o amor dele derramado. O amor dele sendo derramado àquele que quiser. Ele não faz acepção de pessoas. É para todos. A salvação é para todos. É para todo aquele que nele crê. É para todo aquele que nele crê. E qual é a nossa atitude agora diante disso tão grande amor? O que é que nós vamos fazer com a nossa salvação? O que é que nós vamos fazer? Jesus já fez o que ele podia fazer. Jesus fez mais do que qualquer um poderia fazer. E o que é que nós vamos fazer? É dia de meditarmos. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor. É momento de olharmos para nós, examinar a nossa vida. Jesus não morreu em vão. Jesus morreu para nos salvar. Foi para nos salvar. Feche teus olhos. Senhor Deus, nós acabamos de ouvir a tua palavra. Senhor, é palavra de salvação. É palavra de salvação. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, que essa palavra não entre por um ouvido e saia por outro. Mas que essa palavra entre em nosso coração. Amém. E que ela traga transformação na nossa vida.
pois o Senhor fez aquilo que ninguém poderia fazer. Esse preço eu não poderia pagar. Ninguém de nós poderia pagar um preço tão alto. Mas o Senhor pagou por nós. O Senhor sofreu o pior sofrimento para que nós não sofrêssemos. Mas que nessa noite nós possamos olhar para o Senhor, olhar para o sofrimento na cruz e ver que não foi à toa, que valeu a pena para que nós estivéssemos aqui. Nessa noite nós queremos nos arrepender do nosso pecado, pedir perdão, porque muitas vezes nós fraquejamos, muitas vezes nós titubeamos, muitas vezes cocheamos entre dois caminhos, muitas vezes saímos do seu propósito, mas que o Senhor possa nos ajudar a retomar a caminhada. Amém. E que o Senhor seja a nossa luz à nossa frente, indicando o caminho por onde nós devemos seguir. Obrigado que o Senhor não nos deixa sem direção. O Senhor sempre fala conosco. O Senhor sempre tem nos corrigido. O Senhor sempre tem falado no nosso coração. Obrigado, Deus, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor corrige aquele que o Senhor ama. E se hoje estamos sendo corrigidos, é por causa do teu grande amor. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse sacrifício. Obrigado mais uma vez por esse sangue, esse corpo que um dia foi entregue ao nosso favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Pode se sentar, chamar aqui os ministros da ceia. Hoje nós estamos no nosso 14º dia do nosso propósito de estar celebrando a ceia, de estarmos meditando na palavra, perseverando na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então hoje é o nosso 14º dia e nós vamos participar juntos aqui, como nós combinamos aos domingos. E tem sido dias muito abençoados, eu tenho vivido dias muito abençoados de estar a cada dia meditando nessa palavra. Essas 2 semanas nós estivemos ministrando. A primeira semana estivemos primeiro, nessa última semana colocamos também o Isaías, no capítulo 53, mas na primeira semana começamos com João no capítulo 6. E tem sido tremendo aquilo que Deus tem falado a cada dia, a cada reunião, a cada santa ceia que nós estamos fazendo nos lares, a cada comunhão, o fortalecimento da amizade, da oração. Deus tem feito grandes coisas e Ele continuará fazendo. Amém. Amém? E hoje, nesse 14º dia, eu gostaria de trazer algo para você, porque a Bíblia diz, desde do primeiro dia que nós começamos o propósito, no domingo, onde foi o lançamento desse propósito, nós começamos a meditar a respeito da explicação da Santa Ceia e da importância da Santa Ceia. E uma das coisas importantes que diz ali, 1 Coríntios 11, é que nós não podemos participar sem discernimento, sem um entendimento daquilo que nós estamos fazendo.
E o que nós temos que entender? Desde que Deus ele criou o homem, Deus ele estabeleceu um caminho para que o homem pudesse seguir, um propósito para que o homem pudesse seguir. E quando Adão e Eva pecaram, eles resolveram agir de uma forma independente e eles resolveram então fazer para eles um outro caminho. Então, aí entrou, a vida saiu, entrou a morte, o homem foi expulso. Deus ele continuou fazendo tentativas, de trazer o homem. Quando o homem estava no pecado de novo, Deus mandou o dilúvio para tirar o pecado da face da terra. Mas Deus resolve continuar a humanidade através de Noé e da sua família. O homem se multiplicou de novo, mas com a multiplicação do homem, multiplicou também o pecado. E Deus, na tentativa de poder se relacionar com o homem, sem se relacionar com o pecado, Deus levanta Abraão, forma para ele um povo. E aquele povo, então, Deus dá a ele um caminho, uma direção, um propósito para ele seguir. E que através daquele povo, Deus iria relacionar com aquele povo sem pecado, para que através daquele povo os demais povos fossem abençoados. Mas aquele povo também resolve fazer para eles os seus próprios caminhos, resolve seguir o seu próprio caminho, agindo de novo independente de Deus, resolveram seguir os seus próprios propósitos, até que então Deus ele vem com o seu plano final. E esse versículo 6 desse texto de Isaías 53, que diz assim: em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada um tomou o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Qual iniquidade que está falando aqui? A escolha que o homem fez de andar pelo seu próprio caminho, de agir independente de Deus, de seguir os seus próprios propósitos. Então Deus resolve agora enviar o seu filho, para que ele então pudesse, no seu filho, cravar o pecado, ter um relacionamento com o homem e trazer o homem de volta para o seu caminho. Porque Deus sabe que fora do caminho dele nós vamos andar errantes. O caminho que Deus traçou para nós, igreja, não é para que ele seja beneficiado, porque como nós já estudamos aqui, Deus não precisa de benefício algum, Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas o benefício de seguir o caminho que Deus tem para nós é para o nosso próprio bem, porque a Bíblia diz que há um caminho que é largo e espaçoso, onde um caminho feito pelo próprio homem, um caminho onde o homem toma suas próprias decisões, anda por si mesmo, age independente de Deus. É um caminho largo e espaçoso, mas a Bíblia diz que lá no final dele tem perdição eterna. E por outro lado diz que o caminho que Deus escolheu para o homem é um caminho mais apertado, a porta dele é estreita, mas que lá no final tem a salvação eterna. Só que agora Deus ele resolveu agir de uma maneira diferente. Ele não queria trazer para o caminho dele apenas o seu próprio povo, apenas o povo de Israel, apenas os judeus, apenas o povo que ele iniciou em Abraão. Mas agora Deus resolve salvar todo aquele que nele cresce. Deus resolve agora salvar também os gentios, que somos nós, que não éramos povo de Deus, que éramos inimigos de Deus. Mas Deus agora resolve salvar. Deus ele não quis mais que todo o seu povo voltasse para o caminho dele. Mas Deus agora quer que venha para o caminho dele de livre e espontânea vontade aquele que crê. Amém? Amém? Então é muito importante você entender que Deus ele estabeleceu um caminho para que nós pudéssemos seguir, andar em obediência a Ele. Então você não pode participar da ceia, do propósito, de tudo que nós estamos fazendo, sem ter esse entendimento, porque hoje em dia, muitas pessoas elas não estão tendo esse entendimento. A partir do momento que você creu, Deus ele estabeleceu um propósito para a tua vida, e a partir do momento que você creu, você propôs no seu
coração não apenas a receber dele um presente, uma salvação de graça, mas com essa salvação, com esse presente, você propôs andar no caminho, no propósito que ele tem estabelecido para você, que está registrado na palavra dele. Você passou a fazer parte do reino de Deus. E como todo reino tem direitos e deveres, privilégios, mas coisas que você tem também que obedecer. Então eu gostaria que você tentasse para isso nesta noite. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão caindo nesta mesma iniquidade, cada um se desviando para o seu próprio caminho. Não estão abandonando a igreja, estão dentro das igrejas, mas cada um está decidindo fazer o que quer, cada um decide por si próprio, cada um resolve agir independente de Deus. Por mais que a palavra seja pregada, por mais que os pregadores, os pastores tentem trazer as pessoas para o caminho de Deus, para o propósito daquilo que Deus tem estabelecido, as pessoas insistem em andar nos seus próprios caminhos. E o problema disso é que Jesus não virá morrer mais uma vez. Ele já morreu. Ele já morreu para que todo aquele que nele crê andasse no caminho dele. Quando ele vier agora, ele vai vir para julgar e para buscar aqueles que realmente o serviram e levar para viver para sempre com ele. Amém? Amém? Então não basta que você faça parte da igreja. Quando você aceitou a Cristo na sua vida e resolveu servi-lo, você resolveu andar no caminho dele. As pessoas hoje querem fazer o que querem trazer para si a parte da palavra que eles querem agir dentro da igreja como eles querem vir no dia que eles quiserem. Eles querem decidir tudo, sem se preocupar com aquilo que Deus pede na palavra dele a respeito da obediência. Então que nós possamos refletir nisso nesta noite, porque Jesus Cristo, ele virá. Não virá mais desprezado, não virá mais para ser torturado, não virá mais para que o sangue dele seja derramado, mas virá em glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus por isso. O texto, ou o capítulo que nós vamos acrescentar nesta última semana do propósito, é 1 João no capítulo 1. 1 João no capítulo 1. Porque a vida foi tirada, mas aí 1 João 1 vai dizer que a vida veio novamente e se manifestou. Aleluia. Através de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos participar juntos desse 14º dia do nosso propósito de ministração. E eles perseveraram. Repita comigo. E eles perseveraram. No ensino dos apóstolos. E na comunhão. No partir do pão. E nas orações. Senhor Deus, nosso Pai querido, obrigado, Senhor, por esse sacrifício, Senhor, que o Senhor tem, ó Deus, concedido na cruz ao nosso favor, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, Pai. Oh Deus, nessa hora, Senhor, nós unimos a nossa fé, Senhor. Oh Deus, apresentando um pão, Senhor, que simboliza o teu corpo, Senhor, que ali foi, Pai, moído em favor dos nossos pecados, ó Pai. Obrigado, Senhor, que nessa noite, ó Pai, nós apresentamos esse pão e consagramos, Pai, o poder do nome de Jesus, que ao participarmos, ó Pai, que vidas venham ser saradas, ó Pai, que assim como o Senhor falou conosco através da tua palavra nessa noite, ó Pai, que venha haver, Pai, avivamento no meio da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, que venha haver cura espiritual, Pai, para a glória do Senhor, Pai, para que o nome do Senhor, Deus, venha ser glorificado na vida da tua igreja, Senhor, no poder do nome de Jesus. Amém. Amém, Pai querido, graças eu te dou também, Pai, por esse vinho que simboliza o teu sangue,
que foi derramado até a última gota ali na cruz do Calvário por amor às nossas vidas, ó Deus. Que ao participarmos, ó Deus, desse sangue, ó Pai, que possamos ser transformados, purificados e renovados, ó Deus, pelo Teu poder do Teu sangue, Pai. No poder do nome de Jesus, nós consagramos a Tua presença. Amém. Gostaria que a equipe de louvor estivesse subindo. Nós vamos distribuir o pão e o vinho. Todo aquele que crê em Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida pode participar. Então preste atenção, a ceia nessa noite não é somente para aqueles que estão participando do propósito, mas todo aquele que quiser se juntar nesta noite, todo aquele que crê em Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, você também pode participar, porque há um grupo que está no propósito, mas a ceia não é desse grupo. A ceia é de todo aquele que é salvo em Cristo Jesus. Amém? Então vai ser distribuído enquanto nós louvamos o nome do Senhor. E você esteja aí no seu lugar adorando o nome do Senhor. E nós vamos depois participar juntos. Ah
foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um. Foi pago um alto preço, igreja. Todo o corpo dele foi traspassado ali naquela cruz, como foi falado aqui na ministração do presbítero. O sangue dele foi derramado, um preço que nenhum de nós poderíamos pagar. Mas agora nós estamos cantando que há um preço que nós devemos pagar. Que preço é esse? O preço de caminhar juntos como igreja, de aceitar um ao outro, de buscar essa força do Espírito Santo que nos capacita a caminhar junto, a trabalhar junto, em prol de que mais pessoas possam conhecer essa tão grande salvação e receber esse tão grande amor que nós recebemos. Que preço é esse que nós temos que pagar de conviver um com o outro, apesar das diferenças? Que preço é esse que nós temos que pagar de dar um pouquinho só de nós por aquele que entregou todo o seu ser, que não poupou nem mesmo a sua própria vida por causa de nós? Ele pagou um alto preço que nós não poderíamos pagar, e o preço que sobrou para nós é pequeno, perto do que ele fez. Ainda assim, nós precisamos da força do Espírito Santo para nos capacitar, porque nós não somos capazes. Mas vale a pena o esforço. Vale a pena o esforço. Eu sei que nem tudo te agrada nessa igreja. Eu sei que nem todas as pessoas te agradam nesta igreja. Eu sei que nem tudo aqui é perfeito. Longe de ser. Longe de ser. Aquele que é perfeito é aquele que entregou a vida por nós, só ele poderia entregar. Mas uma coisa eu te digo, apesar de tudo isso, apesar de não gostarmos de tudo, de não gostarmos do jeito de todos, de não gostarmos de tudo aquilo que acontece, ainda assim vale a pena perseverar. Como corpo de Cristo, como igreja dele. Ainda assim vale a pena esforçar e trabalhar. Porque o preço que ele pagou foi alto, para resgatar as nossas vidas da morte eterna. E depois que nós vencermos tudo isso aqui, depois que perseverarmos na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações, nós poderemos desfrutar da vida eterna com Ele. Para todos sempre estaremos com Ele. Num lugar onde não há mais choro nem pranto, onde não há mais injustiça, onde não há mais desigualdade, um lugar onde não haverá mais doença e nem a própria morte. Para sempre estaremos com Ele. É o resgate daquele caminho que Ele traçou para o homem desde o jardim do Éden, e que agora é da nossa escolha andar por esse caminho, para que nós possamos desfrutar dele por toda a eternidade. Isso foi possível porque foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço. Hoje eu posso olhar e cantar para o meu irmão e olhar para ele com toda sinceridade no coração, porque foi pago um alto preço para que nós pudéssemos ser um, para que nós pudéssemos fazer parte do corpo dele, que é a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Pegue o seu pedaço de pão, levante ele. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, antes de passar por todo esse sofrimento que foi narrado pelo presbítero Joãozinho, ele estava celebrando a Páscoa com seus discípulos, comeram a refeição da Páscoa, e logo em seguida, Jesus ele tomou o pão, partiu, deu graças, distribuiu aos seus discípulos dizendo: comei dele todos, este é o meu corpo, que
que é entregue por vós, em favor de vós. O pão que sustenta, que alimenta e que dá vida. Graças nós te damos. Comamos juntos. E a Bíblia continua dizendo que, semelhantemente, depois de comer, ele tomou o cálice, deu graças, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu sangue, que é derramado em favor de vocês. É o sangue da nova e eterna aliança, que é feita por vós. Nova e eterna, que durará para todo sempre. Por isso vale a pena, igreja, perseverar. Por isso vale a pena lutar. Por isso vale a pena trabalhar. Por isso vale a pena andar por esse caminho estreito. Porque depois que eles comeram e beberam, Jesus disse para eles: eu não tomarei mais do fruto da vide com vocês, até naquele dia em que tomaremos juntos novamente no reino do meu Pai. E aí ele disse: fazei isto em memória de mim. Eu estarei presente quando vocês partirem o pão e tomarem o vinho, porque este pão é o meu corpo e este sangue, e esse vinho é o meu sangue. Graças nós te damos pela tua presença, pela tua presença. Tu és o Emanuel, o Deus conosco. Graças nós te damos. Tomemos juntos. Logo depois de comer e beber, eles cantaram um hino ao Senhor. Continuemos adorando o nome do Senhor.